Olá, pessoal, muito bem-vindos a esse podcast que hoje tá muito legal. O Penap, eu não sei se vocês já sabem, mas é o único programa profissionalizante em vendas para bancários aqui do Brasil. E aí eu não podia deixar de trazer os alunos aqui para contar as histórias deles, o que eles passam, como eles entraram no banco, quais são os desafios que eles têm, como eles aprendem ali, o que eles têm aprendido no dia a dia, tanto com o Penap quanto na instituição financeira. E hoje eu trouxe uma das nossas alunas aqui da turma 10. Luana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, tá sendo uma honra estar aqui. Muito obrigada com você. Eu que agradeço por você ter aceitado o nosso convite. A Luana é a nossa primeira convidada dessa série de podcasts que vai rodar aqui, onde a gente vai falar sobre carreira, sobre comportamento, sobre venda, sobre produtos e principalmente tirar todas as dúvidas que você tem sobre carreira no mercado financeiro. Então, se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo, ó, já coloca que a gente traz no próximo podcast e a gente faz até um vídeo sobre isso. Beleza? Combinado? Bom, vamos lá, Lu. Primeiro de tudo, me conta quem é você, quantos anos você tem, onde você mora, como você quis entrar no mercado financeiro, eu quero saber tudo. Bom, meu nome é Luana, eu tenho 26 anos, inclusive tô fazendo aniversário hoje. Palmas. Tô fazendo aniversário hoje. Bom, como que eu iniciei no mercado financeiro e como que eu tive essa vontade de entrar? Na verdade, na minha família tem a minha tia, que está há 19 anos no banco, e só que ela está na parte de seguros, né? Então, eu sempre olhava, assim, a minha tia como uma inspiração mesmo. Então, eu via ela como uma grande profissional. Eu falava, um dia eu vou entrar numa instituição financeira. Uhum. Então, sendo assim, fui fazendo os processos seletivos, fui vendo como que entrava, né, no banco. E em 2023, fiz o meu processo seletivo para a área de suporte a empresas e consegui passar, né, teve várias fases no processo seletivo e fui uma das aprovadas no suporte a empresas. Essa mesma vaga, ela passou por uma reestruturação, onde eu tive que verificar as vagas que tinham dentro do banco, dentro da minha instituição, que é o Itaú. E, sendo assim, eu fiz. Fui procurando, fui buscando gestores, falando que estou à disposição sempre e pode contar comigo. Assim, a minha gestora, que hoje é a Karen, ela me chamou pelo Teams da instituição e falou, olha, Luana, tem uma vaga de agente de relacionamento Uniclass 2.0 e gostaria que você participasse do processo. Entrei no processo, fiz com ela, foi como se fosse mesmo um bate-papo, ela quis me conhecer um pouco mais. E foi isso. Aí ela quis me conhecer, aí eu fui falei que meu nome é Luana, que eu estou à disposição. Aí ela falou bastante, assim, sobre a área de vendas também. Porque, querendo ou não, eu nunca vendi nada na minha vida. Não tinha experiência nenhuma comercial. Não tinha experiência nenhuma com comercial. Então, foi uma caixinha de surpresas. Eu falei assim, não, pode contar comigo, porque eu vou me especializar, vou fazer um curso e vou me dedicar pela vaga, né, que hoje eu estou. E, sendo assim, eu fiz, né, busquei essa vaga, essa oportunidade e estou me dedicando através do curso do Penap, que está sendo, assim, um divisor de águas e tem me ajudado muito. Ah, que legal. Ó, antes da gente começar a falar sobre o seu cargo hoje, vamos falar pra galera de casa o que faz um cargo de suporte a empresas. Porque você entrou no banco, mas você não entrou numa área comercial. E essa transição foi feita ali dentro. Me conta um pouquinho, como era seu dia ali no suporte a empresas? Bom, meu dia a dia no suporte a empresas era assessorar clientes e empresas. Então, eu ajudava representantes legais, representantes delegados, a ativar tanto a máquina de operadores, né? Ativação também de aumento de limite, de LDP. Uhum. Então, era uma parte mais operacional. Não era uma parte mais ligada ao comercial. Então, por isso que o comercial hoje foi como se fosse uma coisa nova. Realmente, tudo novo para mim, né? Não foi uma coisa assim que, olha, eu já tenho essa experiência. Não, foi uma área mesmo realmente nova. Lu, eu recebo muita pergunta, sempre, se questionando se essa pessoa ela consegue entrar no banco mesmo sem experiência comercial anterior. E eu sempre falo que sim, e aí a pessoa sempre diz algo como, ai, Amanda, mas eu não sei vender, eu nunca vendi, eu não sei se eu tenho papo pra isso, se eu falo bem. Me explica, como foi pra você se habituar a passar a vender na sua rotina? Gente,
O que eu tenho a dizer para vocês é que vocês conseguem, sério. Eu não tinha experiência nenhuma com comercial. Eu não tinha experiência nenhuma com comercial, com vendas. Nunca vendi nada. E quando eu fui para o comercial, isso vai se aprimorando. Você vai se aprimorando, não tem como. É uma construção diária isso. Então, é o que eu venho hoje fazendo, sendo construída diariamente, me dedicando diariamente a essa rotina de vendas. Quando a gente olha ali para o ambiente bancário, tem áreas onde você não precisa vender, né? Tem áreas onde não precisa ter essa cobrança por meta e tudo mais. Mas são áreas que estão sendo constantemente remodeladas, né? Tanto para incluir vendas, quanto para encerrar essa parte e se tornar só esse lugar de venda, esse lugar de relacionamento com o cliente. E foi inclusive o que aconteceu, né, com você. Exatamente. Tinha uma parte de suporte que foi remodelada e você foi para essa parte ali de agente de relacionamento. Quando você se viu tendo que ir para essa parte comercial, como foi? Você estava confortável ou você ficou com frio na barriga? Fiquei com frio na barriga, confesso. Porque eu tive que tirar também a minha certificação, tanto que a instituição ela deu o curso também, né? O Itaú ele deu o curso da CPA 10. Então, fui estudando, me dedicando bastante para tirar a minha certificação e para, até então, mandar, né, informar os gestores que eu estava disponível para participar do processo seletivo. Então, eu me vi muito com esse friozinho na barriga. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Mas, no final, gente, dá tudo certo. Que bom. E quando a gente pensa nesse processo de vendas, o que foi mais desafiador para você? Olha, é desafiador sempre. Assim, vendas é desafiador, eu digo que é sempre. Então, eu venho sempre me aprimorando, sempre estudando também, né? Porque não é só você estar ali na vaga, você tem que se dedicar e saber referente também aos produtos que você está comercializando. Então, foi através disso, do estudo mesmo, né? Me dedicando a entender sobre os produtos, definitivamente, para conseguir comercializar aos clientes, né? E assessorar esses clientes da melhor forma possível. Então, por exemplo, eu vejo que hoje, por exemplo, a parte de seguros, não é tão difícil vender um seguro. Até porque existem clientes que não possuem, que não sabem, que não conhecem que uma proteção de vida, uma proteção residencial é muito importante. Então, a gente vai assessorando esses clientes. Então, quanto mais você cria uma conexão com o cliente, mais o cliente ele quer realmente o produto que você está comercializando. E até então vira como se fosse mesmo um bate-papo com o cliente. Uma conversa, uma né? conversa. Quando a gente fala de seguros, por exemplo, cada produto tem a sua especialidade, né? A sua especificidade. Quando a gente fala de seguro, a gente fala muito de proteção patrimonial. Muitas pessoas não entendem o poder dessa segurança, dessa blindagem, né? Então, elas não entendem, elas não têm dimensão do quanto aquele seguro, seja de seguro residencial, seguro de vida ou seguro saúde, o quanto aquilo vai proteger a família dele e ele próprio, o dinheiro dele, né? Que ele tanto está temendo. Então, quando você entende sobre o produto, quando você entende sobre as características e você consegue fazer um bom relacionamento com esse cliente, você está o ajudando. Na verdade, ele precisa muito daquilo e ele nem percebe, ele nem sabe. E essa é a importância de você se conectar com o cliente, né? Porque é uma oportunidade de você ajudá-lo. Sim. E no digital é tudo conexão. Porque realmente, você não está com o cliente na agência física, você não está com contato direto. Então, você tem que criar primeiro essa conexão com o cliente. Então, como que você vai criar essa conexão? Entrando em contato, mandando um WhatsApp, mandando um e-mail, informando que, olha, estou aqui, estou à disposição para assessorar sua conta. Se você precisar de algo, pode contar comigo, né? Então, sempre buscando essa conexão com o cliente, para ele ver que realmente o digital, eu digo que hoje o mundo é digital, né? Então, hoje tá tendo essas mudanças. Então, eu vejo que é uma área muito, muito boa, assim. Só pra vocês entenderem, pessoal, a Lu, ela não tá na agência física, tá? Então, Lu, seu cargo hoje é de agente de relacionamento digital, né?
Isso. Qual é agente de relacionamento Uniclass, né? O nome oficial. Isso. Qual é a diferença para o agente de negócios, que é o cargo que a gente vê ali inicial nas agências? Na verdade, a diferença de agente de negócios para agente de relacionamento, o que muda mesmo é mais o nome e também o cliente ser assessorado em agência física e no digital. Então, lá no digital, eu atendo mais demandas de WhatsApp, e-mail, chat via aplicativo. Então, vai mudando também o segmento. Então, a agência física, nós chamamos de agência laranjinha, né? Agência laranja, que a gente fala. Então, é isso que muda. Muda mesmo, na verdade, o segmento. Mas, referente ao Decola, todo agente de negócios e agente de relacionamento Uniclass tem o Decola, onde você vê os seus resultados. Legal. Vamos lá. Se você tá com papel e caneta agora, anotando, escreve Decola. O que é Decola? Decola é através do Decola que você vê os seus resultados. Então, é através do Decola que eu vejo quanto que eu vendi em produtos, engajamentos e benefícios. Então, através disso, tem essa contagem, né, que a gente chama de TRI. Então, nesse TRI, você tem que bater uma meta. Claro, gente, tem uma meta de produtos, de negócios, de relacionamentos e benefícios. Então, através dessa meta do TRI, você consegue avançar nos seus resultados. Legal. E, geralmente, essas metas compõem ali os produtos financeiros que vai ajudar essa pessoa. A gente não pode esquecer que vivemos em um país onde as pessoas elas são muito carentes de educação financeira. Então, foi o que eu acabei de dizer aqui. Muitas pessoas não sabem a importância, o nível de necessidade de um seguro residencial. O nível de necessidade, o que a gente vê ali de maneira mais comum é o seguro de carro, né? Todo mundo olha ali para o seguro de carro como algo importante. Mas ainda assim, a gente, falando sobre um produto que é bem famosinho, muitas pessoas não acham necessário isso. Então, é importante que a gente entenda que quando a gente está entregando esses produtos para os nossos clientes, a gente está fazendo a nossa parte nessa educação financeira também, né? Ou ajudando. Então, geralmente, essas metas, elas são sobre produtos, né? Produtos, benefícios. E qual é a diferença de produtos e benefícios, por exemplo? Benefícios e relacionamentos, no caso, é como se fosse Vou falar do segmento, tá? Do segmento do Uniclass, nós temos um programa de benefícios que é chamado Minhas Vantagens. Então, através desse programa, o cliente adere a esse programa e vai subindo níveis. Então, quanto mais ele vai se relacionando junto ao banco, ele vai acumulando passos. Ah, que legal. Então, é como se fosse um jogo mesmo de tabuleiro, eu costumo dizer assim para os clientes. Então, ele aderindo ao programa de benefícios dos Minhas Vantagens, ele vai acumulando passos e nesses passos ele vai avançando de níveis. Então, são 5 níveis no total, e ele consegue chegar até o nível 5. Então, eu sempre falo, faltando um passo, a gente consegue ofertar, né? Um exemplo de oferta. Faltando um passo, a gente consegue fazer uma proteção residencial ou então a ativação do Open Finance, que é o compartilhamento de dados com outra instituição. Porque no nível 3, existem clientes que também pagam uma tarifação na conta, né? Então, para ele ser isento, 100% isento da anuidade, no nível 3 ele já consegue ter essa isenção da conta. Ou seja, você consegue trazer esse cliente para ter a instituição como o principal ponto de apoio dele em todas as áreas, né? Então, tanto investimentos quanto produtos, como crédito. Então, você faz essa unificação de entrega de produtos para ele, né? Sim. E isso é muito importante porque você acaba construindo relacionamento com o cliente. E esse relacionamento com o cliente, por mais que, quando a gente fala do varejo, é um relacionamento mais rápido, ele se torna fiel à instituição e a você. E isso é sensacional, é muito incrível isso. E me conta uma coisa, você já sabia sobre esses produtos quando você ingressou? Não. Não sabia nada? Não, eu ingressei no comercial, no Uniclass, bem cru, assim, eu não sabia. Claro que tem aquele curso que a gente realiza, que o Itaú oferece, que é o Começando por Aqui, né? Mas, assim, referente aos produtos, como comercializar, eu ainda ficava, assim, um mundo novo. E como foi os primeiros dias? Me conta o primeiro dia, como foi? O primeiro dia foi home office, então... Pra ajudar um pouquinho mais. Pra ajudar um pouquinho mais. Então, eu fiquei ainda mais perdida. Mas ainda estava também sem acesso ao sistema, né, oficial. Então, eu fiquei bem perdida, mas assim, com muita vontade de, eu
quero aprender. começar a comercializar os produtos, né? De aprender. Porque eu vi, assim, o grupo da minha equipe no Teams, né? Todo mundo, olha, saiu um seguro, saiu um seguro de vida, entendeu? Então, sempre o pessoal da minha equipe sempre postando. Aí eu falei, uma hora eu vou também. Eu vou engatar e vai dar tudo certo. E quando foi que começou a engatar mesmo? Olha, pra falar a verdade, foi do PENAP. Ah, Eu falo que foi do PENAP mesmo, que tem me ajudado muito, muito mesmo. Porque antes eu não sabia nem o que era, como comercializar, por exemplo, como falar de consórcio, um exemplo. Então, eu ainda tenho um pouquinho de medo, assim, né? Eu digo assim, mas hoje eu me sinto mais segura para falar sobre cada produto. E principalmente os insights que eu vejo na aula, né? Então, as aulas, elas são ao vivo e têm me ajudado, assim, muito, muito mesmo. E você consegue rever as aulas. Então, você ainda vê, não fui muito bem hoje. Eu vou rever a aula do PENAP e vai dar tudo certo amanhã. E amanhã eu vou comercializar, vou conseguir vender um produto. Entendeu? Então, tem me ajudado muito. Então, eu creio que foi depois do PENAP mesmo. Lu, você falou que o PENAP foi um divisor de águas na sua vida. Sim. O que você acredita que dentro do PENAP participou dessa divisão de águas? Dentro do PENAP, os professores. Os professores e a forma como eles conduzem tudo, assim, explicando. Antes, eu achava, assim, impossível falar sobre seguro de vida para o cliente. Eu falava, mas como que eu vou comercializar? Como que eu vou vender? Né? E na primeira aula, eu lembro até hoje, foi do Bruno Toledo. E ele falou, não, gente, não é tão difícil vender um seguro de vida, né? Então, ele foi manuseando a aula, foi falando assim, que eu fui anotando também os insights. E depois eu falei, poxa, eu vou fechar um seguro de vida hoje. E foi o que aconteceu, sabe? E tem sido, assim, maravilhoso. E quando a gente fala sobre vendas, muitas pessoas acreditam que para você vender bem, você tem que saber nascendo vender, né? E você comentou que não teve experiência de venda nenhuma anterior, que você Sim. não tinha tido nenhuma experiência comercial. Como foi para você aprender e colocar em prática? Porque também não adianta só você anotar. Não adianta só você assistir a aula. Você tem que aprender, anotar, escrever e colocar em prática, né? Como foi isso? Então, como que eu coloquei em prática, tá? Eu digo também de renegociação com a Thaís Cesolin, né? Se eu não me engano. Cesolin, sim. Isso. Ela deu uma aula incrível dentro da plataforma, que ela deu até as iscas para usar com os clientes, né? De renegociação. E quando eu falei, não, eu vou fazer essas iscas de renegociação, vai dar tudo certo. E deu certo, sabe? Então, eu vejo que a gente tem que ver a aula, assistir a aula, anotar os nossos insights, mas também colocar em prática. Porque não adianta nada vou anotar e depois, no outro dia, não sei o que eu vou fazer. Não é assim. Você tem que ver a aula, assistir, anotar os seus insights e colocar em prática. Então, é tudo na prática. Então, é tudo uma construção, como eu informei anteriormente, né? Então, tudo vai se construindo aos poucos. Então, não adianta eu somente anotar e no outro dia, não vou fazer o que eu anotei. Não, você tem que realmente se motivar e se desafiar todos os dias. Então, é o que tem sido comigo. Estou me desafiando todos os dias, estou assistindo às aulas, estou anotando os meus insights e colocando em prática. Não deu certo em um dia, vamos para o próximo dia. Nada como um dia após o outro. Para você que está em casa, talvez esteja um pouco perdido, só para você entender, o PENAP é o nosso MBA, aqui voltado para vendas. E quando a gente fala sobre esses professores que a gente está aqui mencionando, são aulas que acontecem de maneira ao vivo e online. Então, você abre a câmera, você abre o microfone, você pergunta. Então, uma coisa que eu acho muito
muito bacana no produto é que você consegue trazer uma experiência que você teve durante o dia para a aula e já resolver isso no dia seguinte chegar com a solução. Então, olha, hoje eu tive um problema, esse cliente falou tal coisa, ele veio com tal argumento, eu não soube o que responder. O que eu faço na próxima? O que você faria? Como eu faço isso? E essa é a sutileza de você ter pessoas que vivem o que você vive todo dia e pessoas que podem também compartilhar coisas que já viveram, né? Sim, exatamente. Então, é o que eu sempre falo, anota os seus insights e coloca em prática, porque vai dar certo. Se não der certo em um dia, vai pro próximo dia e vamos tentando, vamos construindo e vamos nos desafiando, né, todos os dias, como eu falei, para que dê tudo certo. Lu, você falou um pouquinho sobre a sua rotina, né? Eu quero que você se aprofunde mais, inclusive, para o pessoal de casa saber como é o dia a dia ali de um agente de relacionamento, Uniclass. Mas você falou um ponto que me chamou bastante atenção. Você falou, olha, Amanda, eu atendo os clientes muitas vezes porque eles mandam mensagem no chat e tudo mais, mas eu também mando mensagem, eu também mando e-mail. Ou seja, você faz uma prospecção ativa desses clientes, Sim. né? Eles precisam também, muitas vezes, serem chamados, vistos, até para sentir que faz parte daquele processo. Me conta como você faz isso. Sim. Olha, para os futuros youtubers que vão entrar, tem uma plataforma que chama GPS, né? Que nós chamamos de Vai. Então, lá tem as melhores conversas e também tem necessidades. Então, nas melhores conversas, a gente consegue atuar de forma ativa, que nós chamamos de foguinho. Que são clientes que simularam através do aplicativo, por exemplo, um crédito consignado, um crediário. Então, eles simulam através do aplicativo e a gente consegue entrar em contato diretamente com esse cliente. Não atendeu o cliente, a gente já consegue mandar nós chamamos de isca, né? Informando, oi, tudo bem? Notei que você realizou uma simulação no aplicativo, gostaria de saber se você ficou com alguma dúvida, se a gente pode conversar, se eu posso te ligar, qual o melhor horário. Então, assim, a gente já consegue ter esse contato. Já na aba necessidades, eu já consigo ter toda a carteira que eu trabalho, né, dos gerentes de relacionamento, consigo selecionar uma carteira e lá vai me abrir todos os clientes que tem nessa carteira. Então, eu seleciono o cliente e consigo entrar em contato ou, então, mandar uma mensagem, né? Como isca, se eu gostaria de, olha, eu quero ofertar um Pix para esse cliente, né? Então, eu clico nele, tento entrar em contato através do telefone, não consigo mandar uma mensagem, tanto pelo WhatsApp ou então pelo chat do aplicativo. Quantos gerentes você atende hoje? Hoje eu atendo 10 gerentes. 10. E quantos clientes tem na sua carteira hoje? Nossa, tem bastante. Eu acho que tem uns de 2 a 3 mil clientes. Legal. E como que você faz a divisão para você atender todos esses clientes? Então, a divisão, na verdade, eu tenho uma planilha também, à parte, que eu realizo. Então, todas as vendas que eu faço também, eu anoto nessa planilha. Então, como que eu administro esses clientes? Vai me abrindo, quando eu encaminho para o cliente, já vai me abrir uma outra tela de um outro cliente. Então, sempre vai crescendo, né, a lista de clientes. Então, você vai ter que se desenvolvendo essas listas. Então, se o cliente já te respondeu, entrou em contato, já vai subir numa plataforma que a gente chama de GM, né? Que é a plataforma onde a gente consegue entrar em contato diretamente com eles através do chat ou então do WhatsApp e telefone. Legal. E você vai fazendo esse gerenciamento ali de 2 em 2 meses, vai voltando, vai tendo esse cuidado. O que a gente chama de rodar a carteira, né, ali. Isso mesmo. Legal, porque você consegue manter um relacionamento com ele, né? E no dia a dia, como você percebe o seu próximo passo? Como assim, um próximo passo? Porque hoje você tá como analista de relacionamento. O que você espera pra Luana de daqui 1 ano, 2 anos? Eu gostaria muito de virar gerente. Gerente legal. de relacionamento. Então, para que eu seja uma gerente, eu preciso ser boa no que eu sou hoje, né? Então, é tudo, como eu informei anteriormente, é essa construção. Então, eu preciso ser boa como agente de relacionamento, tanto que eu até tive um feedback com a minha gestora atual.
E ela sempre diz, para que a gente consiga te colocar como um gerente de relacionamento, a gente precisa ver a sua performance. Então, isso que eu tô fazendo, né? Que tem sido feito. Então, é isso. A performance, ela é muito importante. Tem uma frase que eu sempre falo aqui, que é o empenho é diferente do desempenho. O empenho é extremamente importante você se empenhar, você estudar, você ir lá, fazer, ir atrás. Mas você precisa desempenhar. Porque senão você nunca vira um potencial, uma potência, né? Você só permanece ali como potencial. E a estrutura do programa, do PNAP, é justamente para isso, para engajar vocês a venderem, a entenderem sobre esses clientes, a entenderem esses perfis comportamentais, como você se linka com cada um, como vende cada um desses produtos. Quando você olha ali para o PNAP, qual é a sua área favorita dentro do programa? A minha área favorita, ou você diz de produtos... Sim, pode ser produto, pode ser aula, pode ser professor, enfim. Olha, dentro do PNAP, eu vejo os professores, né? E também os cursos que tem dentro do PNAP. Porque, para quem não sabe, dentro do PNAP tem o CEA, que é a minha virada de chave também, que vai ser a minha virada de chave. Então, eu estou estudando para o CEA, estou me aprimorando para tirar essa certificação também. Porque, quem sabe, futuramente, daqui a um ano, como você mesmo falou, estar em uma alta renda. É um sonho também, né? Sim, é verdade. É um objetivo, na verdade, não é um sonho, é um objetivo, é um seu desafio. Então, é para isso que para isso que eu estou me aprimorando, né? Ó, eu quero que você preste muita atenção nisso. Quanto tempo você tem de banco? Aliás, de cargo? De cargo, 4 meses. 4 meses de cargo. O que você está estudando? Psicologia. E o que você está pensando agora? Você vai começar uma faculdade na segunda. O que você vai fazer agora na segunda-feira? Estudar para o CEA. Tá entendendo? 4 meses de banco e ela já tá pensando, 4 meses de cargo, né? Ela já tá pensando no próximo cargo. Ela já tá pensando lá na frente. Não tá vivendo a vida, deixando a vida levar. Não. Ela já tá aqui, olha, não, tudo bem, eu tenho 4 meses, o que eu preciso fazer, como eu preciso performar, como eu vou fazer isso. Não, mas eu já vou estudar, eu já vou estar preparada. Porque a vida, gente, ela não espera você se preparar para te dar uma oportunidade. A oportunidade vai surgir e você tem que estar preparado para quando ela chegar, né? Você tem que estar preparado para performar, para fazer. E o que te prepara é justamente os resultados. O que vai fazer essa oportunidade vir é o que você constrói hoje. Não o que você vai construir amanhã, Exatamente. segunda, quando você... Não, o que você constrói hoje. Isso é muito legal. Sim. E o curso do PNAP, assim, eu vejo que é completo. É completo. Então, é completo demais. Então, por isso que eu vou estudar para o CEA. E, quem sabe, no próximo podcast, quando eu for convidada novamente, já falo, olha, tirei meu CEA e já estou me preparando para os próximos passos. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre os desafios que você enfrenta ali. Assim como em qualquer trabalho. Me conta alguma situação que você teve, que você olhou para um cliente ou para determinado movimento que aconteceu ali e falou assim, meu Deus, eu não sei resolver isso. E como você... Porque assim, a gente sabe que é muito comum dentro das instituições financeiras, dos bancos, das cooperativas, a gente ter um cliente um pouco mais hostil, ter um cliente que ele não quer muito ajudar, na verdade ele quer muito problema. E como que você lida com isso no seu dia a dia? Então, eu atendo alguns clientes que estão já atritados, mas eu vejo que não é atritado comigo. Ele está atritado porque às vezes o aplicativo está instável, às vezes não consegue acessar o aplicativo e a gente tenta ajudá-lo da melhor forma. E claro, através de manter a calma do cliente e de tentar também reverter a situação, de conversar, de criar a conexão, que eu sempre digo, criar essa conexão, a gente consegue até realizar uma oferta de um produto. E como que você cria essa conexão? Que você está falando conexão, mas dá uma dica pro pessoal, como eles podem criar conexões. Criar conexão é você ajudar o cliente, mas ainda é saber, olha, como que está seu planejamento financeiro para o ano de 2025?
Você pensa em ter uma proteção residencial para sua família, para sua casa? Hoje você mora em casa ou apartamento? Com essas perguntas, umas perguntas assim que você fala, eu acho que essa pergunta eu não vou fazer. Mas quando você faz, você vai criando, como se fosse uma conversa mesmo com o cliente, criando essa conexão. Né? Então, é através disso que eu consigo criar essa conexão e gerar negócios. Essa preocupação genuína, né? Em ajudar esse cliente, em estar à disposição dele. E dentro da sua plataforma, é só você? Só eu. Quando a gente olha ali para cima, né, de maneira vertical... Desculpa, só eu? Você disse só eu como agente de relacionamento? Isso. Não, éramos em 3, agora somos 2. Tá, legal. Isso. E aí, vocês dividem os mesmos clientes? Como funciona isso? A gente divide, na verdade, as carteiras. Então, depende também como a gestora ela quer fazer o mês. Então, geralmente, a gestora ela vai mandar, olha, você vai trabalhar na carteira 44, na 36 e na 43, por exemplo. E o outro agente de relacionamento vai trabalhar na 35, na 33 e na 34. Uhum. Então, é sempre dividido assim. Então, você já fica atento referente a essas carteiras que você começa a atender. E aí, olhando de maneira vertical, o seu próximo passo é a gerência, se tornar gerente de relacionamento, Sim. gerente de carteira. Sim. Quando a gente fala desse gerente de carteira, que você o ajuda hoje, né? Quais as principais diferenças ali de atividade? Na verdade, o que muda também é o gera, né, que nós chamamos no Itaú. Então, o gerente, ele tem o gera e o agente de relacionamento, ele tem o decola, né? Então, o gera do gerente, ele é bem, assim, eu digo complexo quando uma gerente me mostrou, porque você tem que realmente verificar a sua produção, colocar no simulador. Então, tudo muda, sabe, nisso, de colocar em simulador. Então, já no agente de relacionamento decola, ele já contabiliza automaticamente e não precisa colocar nesse simulador. Então, o que muda mesmo são os simuladores. E em atividade, quando a gente fala de relacionamento com o cliente, eles acabam tendo um relacionamento mais profundo, né? Porque ele acaba tendo esse cliente debaixo da carteira dele por um período maior de tempo, uma vez que você acaba trocando ali, né? É isso que te chama atenção para você ser gerente? Não, também. Mas, na verdade, o que me chama atenção é você também atender os clientes, assessorar clientes e ter a sua carteira. E também poder se apresentar, olha, seja bem-vindo, você é meu cliente, é o cliente da minha carteira, né? Então, criar a conexão mesmo. Legal. E o que eu achei muito legal na nossa conversa, Lu, é que você olha para o seu próximo passo, mas você não despreza o que vem depois desse passo, né? Que você falou até sobre o alta renda e tudo mais. E você está se movimentando para isso. Isso é muito interessante, porque você tá vendo o seu próximo passo, que é se tornar gerente de relacionamento, tá se movimentando por um passo acima desse ainda, né, que é tirando o seu CEA. Ou seja, os movimentos estão acontecendo, é consequência e vai vir de qualquer jeito. Esse próximo passo, esse próximo movimento, esse crescimento ali dentro da sua carreira, né? Mas me conta, você pensa futuramente em liderança? Em se tornar líder de uma equipe? Gestão de equipe? Olha, ainda não me vejo como uma gestora de equipe. Mas quem sabe, né? Até porque eu faço psicologia também e sei como que é essa parte do relacionamento, né? De gerar conexão também com a sua equipe. Então, pode ser também. Eu não me vejo agora, no momento. Mas, quem sabe, futuramente. É engraçado porque aqui a gente consegue falar sobre vários movimentos para você fazer dentro do banco, né? Você pode ir para alta renda, você pode ir para investimento, você pode ir para PJ, você pode ir para liderança, né? Continuar ali dentro dessa mesma estrutura. Então, existem várias possibilidades que você consegue trabalhar na sua carreira e ter uma carreira incrível, ganhando muito dinheiro, ganhando muita coisa ali dentro, né? Antes de entrar no banco, no Itaú, você era do DASA, né? Você era de uma clínica, é isso? Sim, DASA seria uma clínica? Isso mesmo. Eu trabalhei na área da saúde.
Tá vendo? Tudo é possível, gente. Quando eu falo que tudo é possível, realmente acontece. Então, eu era da área da saúde. Eu comecei como recepcionista na DASA, né? No Diagnósticos das Américas. E depois eu fui para assistente de salas, que eu atendia mais os médicos, ajudava os médicos, né? Para posicionamento também de pacientes, referente às agendas também dos médicos. E depois do DASA, depois dessa experiência que eu tive também, que eu sempre tive experiência com relacionamento ao cliente, fui para o Itaú. Então, tudo é possível. E o bacana é que você saiu de relacionamento direto com o cliente, foi para um relacionamento que não é tanto cliente, né? Quando a gente fala ali de assistente PJ, a gente não fala com o cliente final. A gente fala com toda uma equipe, né? Você não tá tratando de uma pessoa, você tá tratando de uma empresa. E depois voltou para essa parte de relacionamento ali, direto com a pessoa. Como que é isso? Você gosta desse relacionamento? Você gosta de... Porque tem que gostar de gente, né? Eu gosto de pessoas. Eu gosto de pessoas. Eu sempre me vi também cursando o que eu estou cursando hoje, que é psicologia. Então, é mais dessa área de pessoas mesmo. Tanto que a minha chefe, ela me perguntou na entrevista o porquê da vaga comercial também. Pela estrutura da vaga comercial, eu falei, não, pelas pessoas. Eu gosto de pessoas, eu gosto do atendimento ao cliente. Então, eu sei, eu entendo sobre NPS, eu sei o que eu posso garantir para o cliente, sabe? Eu sei que eu posso garantir uma satisfação. Então, foi assim que ela assim, até brilhou os olhos, né? E falou assim, sim. Então, como a gente também atende nível Brasil, né? Então, a gente atende pessoas do Rio Grande do Sul, Recife. Então, eu sempre atendi nível Brasil, do suporte a empresas e também no agente de relacionamento, Uniclass. Então, a gente vai criando essa conexão, vai falando, do Rio de Janeiro, a gente fala, tá sol aí, tem o Cristo, né? A gente vai criando essa conexão com o cliente e o cliente vai gostando, sabe? Então, eu vejo que é através disso que a gente consegue grandes conquistas. No fim, é tratar pessoas como pessoas, Sim. né? É entender que por trás daquela reclamação, por trás daquela dor, existe sonhos, objetivos e existem planos que você consegue ajudar essa pessoa a trilhar e a chegar nesse lugar, a chegar no lugar de potência dela, através do seu lugar de potência, né? Quando a gente fala sobre o banco, principalmente essas vagas comerciais, que são as vagas que os bancos mais contratam, a gente fala sobre você gostar de outras pessoas também. Claro, é muito importante você entender sobre o produto, toda essa tecnicidade, mas no fim você precisa conseguir gerar uma conexão genuína com essa outra pessoa, a ponto dela confiar em você. Muitas pessoas, elas têm medo de entrar em cargos comerciais, principalmente quando não tem experiência anterior, porque tem a sensação que vender é ruim. E todo mundo já passou por essa sensação. Todo mundo já passou pela sensação de escolher a cestinha da cor que não ia precisar de ajuda numa loja de cosmético. A verdade é que todo mundo gosta muito de comprar, todo mundo gosta muito de realizar feitos financeiros, mas ninguém gosta da sensação de que estão vendendo para essa pessoa. E a maneira como a gente consegue fazer isso é ajudá-la antes de falar sobre um produto. É mostrar o que daquele produto é benéfico para ela. O que daquele produto vai ajudá-la de fato, vai proteger a família, vai proteger o patrimônio dela, seja financeiro, enfim, físico. Esse movimento, essa mudança, ela tá muito presente nos bancos atualmente. Porque antigamente a gente via outros tipos de personagens dentro do banco. Então a gente via aquela pessoa que não queria trabalhar lá, que estava insatisfeita, que falava sobre qualquer jeito, de qualquer produto, falava qualquer coisa, vendia produto para o cliente que não era o certo. E hoje em dia não é mais assim, principalmente com esse lado digital das instituições. Porque hoje em dia o cliente ele sabe tudo, apesar de ainda ser muito leigo, ele sabe muita coisa sobre vários produtos e o tempo todo estão bombardeando ele, né? Então, o cliente que ele tem conta no Itaú, ele provavelmente, se for de uma geração mais próxima da nossa, também tem conta no Nubank, também tem conta no Inter. Então, ao passo que ele é bombardeado pelo Inter, pelo Itaú, ele escolhe estar por outros bancos, ele escolhe estar com você, né? Ele escolhe estar ali, fazendo aquele negócio com você, fechando aquele negócio com você. E isso vai muito dessa confiança que a gente só consegue gerar através dessa conexão, através de tratar o outro como uma pessoa. Exatamente. E você falou bastante sobre como das vendas, né?
No Itaú, tem a Vai, como eu informei, e também tem a gente consegue verificar o cliente e tem a oferta principal para aquele cliente. Então, já vai aparecer ali na Vai a oferta principal. Então, por exemplo, olha, a oferta principal para esse cliente é um seguro residencial, a oferta principal é um consórcio, entendeu? Então, o banco ele vai também te ajudar, te auxiliar nisso. Você comentou que o seu primeiro dia foi home office e tudo mais, aí você brincou assim, eu fiz o curso, mas eu não sabia muito sobre os produtos. Eu lembro que o meu primeiro dia no banco foi desesperador. Porque o meu primeiro dia no banco não teve nada de treinamento, não teve nada. Simplesmente falaram assim: oi, prazer, tudo bem? Seja bem-vinda. Essa daqui é a agência Santana, que a minha primeira agência foi em Santana, é um bairro aqui da Zona Norte de São Paulo. Seja bem-vinda, aquela é a sua cadeira. Boa sorte. Aí fiquei, tá, o que eu faço? Faz isso daí, daqui a pouco eu vim te ajudar. E a pessoa sumiu, desapareceu, assim. Tô esperando até hoje ela voltar. Então, muitas vezes, eu enxergo esse movimento que eu, particularmente, Amanda Natasha, acho incorreto e eu quero pedir a sua opinião. Eu vejo muitas pessoas pensando em aprimorar essas habilidades, tanto técnicas quanto comerciais, depois elas entrarem no banco. E aí, quando elas entram no banco, elas se sentem perdidas, porque não tem uma pessoa que pega na sua mão e te ensina como abordar, quanto fazer, quando fazer, quais são as características diferentes de cada produto. Não existe isso. E aí essa pessoa ela vai se sentindo perdida e ela passa a procurar um aprimoramento só depois dela estar ali, ó, perto do fim da carreira dela. Então, quando ela não tá conseguindo vender, ou quando ela não tá conseguindo mais performar, ou quando ela tá ali com as pessoas pressionando ela, aí ela... Putz, eu acho que eu devo fazer... Eu acho que talvez eu deva fazer um curso. E aí, até quando você chegou, a gente tava conversando ali, né? E o Felipe falou assim, cara, você entrar em um curso, um aprimoramento de vendas agora vai te ajudar muito, porque você tá no início. Você tá logo de cara, já tá estudando pra performar, pra fazer gol. Você não tá estudando pra manter o jogo até onde dá e fazer o gol nos últimos minutos, né? Você já tá trabalhando de agora. Então, eu queria saber a sua opinião de como deve ser ali esse movimento para quem tá entrando no mercado. Então, a pessoa ela não tem experiência comercial, ela veio de outra área e ela tá entrando no banco. O que você acredita que ela deve fazer para se aperfeiçoar ali e performar no banco? Buscar um curso. E PENAP. Porque, assim, gente, realmente, a gente chega na área, a gente se sente muito perdida. Meu Deus, o que eu faço? Mas depois, seu gestor vai começar a te cobrar a sua produção, né? Porque é isso, gente. Banco realmente produzir. É você se engajar. Engajar o cliente. Venda. Então, você tem... Assim que você iniciar, né, na área bancária, no mercado financeiro, eu indico a buscar mesmo um auxílio em um curso. E para quem realmente está iniciando, olha, não tenho... ideia do que fazer no mercado financeiro, como que vai ser o meu dia a dia, eu indico muito o PENAP, porque assim, gente, como eu falei antes, tá sendo um divisor de águas, e quando eu falo que tá sendo um divisor de águas, tá sendo mesmo, porque eu me sentia muito perdida, eu entrei numa área que eu nunca fiz uma venda, eu não sei como abordar, como que eu vou abordar, e hoje eu sinto que essa insegurança, ela ainda continua em mim, mas tá saindo aos poucos, tá dando certo. Então, hoje eu vejo que quem iniciar no mercado financeiro, quem tiver com vontade de iniciar, tem que começar com um curso que vai te alavancar os seus resultados e alavancar também os seus conhecimentos. Então, conhecimento gera o quê? Venda, venda, né? Negócios. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento sobre o produto que você está ofertando ao cliente, faz muita diferença. É muito legal ouvir isso, porque muitas pessoas, elas não sabem sobre isso. O mercado financeiro, apesar de muito acessível, ele também é muito distante para muitas pessoas. Eu lembro que quando eu entrei no banco, eu tinha 18 anos, quando eu entrei no banco. E nenhum dos meus amigos nunca tinham trabalhado no mercado financeiro. Para ser bem sincera, eu acho que os únicos amigos que
atuavam no mercado financeiro ou atuaram em algum momento foram amigos que eu fiz dentro da própria instituição. E o banco, ele tem essa... Não interessa a área que você vai entrar. É claro que tem áreas que pagam muito mais, mas ainda em cargos iniciais, o banco tem uma coisa que é essa mudança de perspectiva. De olhar para o seu futuro e ver que você pode ter melhor e ter mais do que você já teve antes, né? Eu só consegui levar a minha mãe para viajar porque eu tinha entrado no banco. Eu lembro que na escola... Eu sempre brinco sobre isso, mas eu lembro que na faculdade eu era a amiga riquinha porque eu tinha vale-refeição. Então, enquanto meus amigos estavam tudo contando moeda para comprar coxinha, eu tava lá passando meu vale-refeição porque... Tem um valor alto, o VA e o VR juntos é R$2.000. Na época, obviamente, não era isso, mas ainda assim era um valor bem alto. Então, ele traz essa possibilidade de você ter essa mudança de perspectiva independente da área de formação que você tem. Você está se formando em psicologia. Eu sou publicitária por formação. Eu estava no meu primeiro ano de publicidade. Não, uma coisa nem se encaixa com a outra, né? A gente olha e fala, nossa, publicidade bancária, psicologia bancária. Mas é uma área que devolve para quem tem vontade. Então, se você tem vontade, se você tem fome, se você tem garra, se você é determinado, é um lugar excelente. Existem pessoas que, claro, desde o início querem o mercado financeiro e tem essa meta até o final. E tem gente que para no mercado financeiro como uma oportunidade e acaba ficando nele para sempre. Eu sempre brinquei que não é você que escolhe o mercado financeiro, é o mercado financeiro que te escolhe. Se essa chama, ela aquece o seu coração, se isso aquece o seu coração, essa vontade de ajudar pessoas no mercado financeiro, de performar, de crescer, é possível. É mais do que possível. Quando eu fui fazer uma das minhas primeiras entrevistas no mercado financeiro, eu lembro que viraram para mim e falaram assim, olha, só entra quem tem sorte. É muito difícil entrar. Indicação. É só com indicação. Não dá, você não tem experiência nenhuma anterior. E aí, eu consegui, eu entrei no banco, quando eu queria ser promovida, era, mas... demora muito pra ser promovido. Você tem que comer muito feijão com arroz. Você tem que fazer muita coisa. Então, gente pra te desanimar, gente pra te puxar pra trás, vai ter sempre. Ou você ignora essas pessoas e segue em frente e olha pra você, pros seus resultados, pra sua performance e pro seu futuro, ou você vai ficar pra trás junto com essas pessoas, né? Até porque, por exemplo, Lu, você tá tirando o Sé agora. Espero que isso não aconteça, mas é muito provável que ela vai ouvir uma piadinha no corredor. Tipo, tá tirando Sé, nossa. Ou de pares, de amigos vizinhos. Tipo, nossa, ela tá estudando pra certificação que nem precisa. Mas ela tá olhando pro futuro dela. E pro ponto de vista que ela quer alcançar e já era, é isso. Então, essa determinação e essa garra, ela tem que ir acompanhada com o bancário, né? O bancário tem que andar de mão dada com isso. Sim, e o que eu falo também, que você estava falando anteriormente, o mercado financeiro, ele traz uma qualidade de vida. Muita gente vai falar, mas não, mercado financeiro não é para você, não. Eu já escutei muito isso. E eu vejo que traz uma qualidade de vida, tanto que hoje eu consigo fazer o mercado para os meus avós. Então, assim, é uma coisa que traz qualidade de vida, mudança de vida também, né, que eu vejo já que tá tendo essas mudanças na minha vida, então tudo para melhor. Então, se hoje eu posso dar uma dica, é você se aprimorar, você estudar, através do estudo, você consegue mudar a sua vida. É muito legal isso, porque a decisão que você toma, ela não impacta só a sua vida, ela impacta a vida das pessoas que você ama. Eu acho que a menor impactada quando eu tomei a escolha de entrar no mercado financeiro, de entrar no banco, não foi eu, foi a minha família. E eu acho que muitas pessoas, elas vivenciam isso, né? Quando você entrar no banco, a principal pessoa a ser afetada não é você, que vai estar lá no banco todo dia. Vai ser seus filhos, vai ser seu marido ou sua esposa, vai ser os seus avós, que é o seu caso. E é uma coisa que você consegue tangibilizar, você consegue pegar na mão, sabe? Você consegue comprar um bilhete de viagem, uma viagem, entregar ali, olha, a gente vai viajar para tal lugar, tal dia, pega férias, vamos, bora, tchau. E isso é lindo. É uma coisa que você movimenta a sua vida, mas também movimenta a vida de outras pessoas. É uma frase, né? Escolha o seu porquê. Por que que você tá no mercado financeiro? Por que que você tá no banco?
são pessoas da sua família. No meu caso, eu tô no banco pelos meus avós. Eu quero uma qualidade de vida para eles, entende? Então, quando eu tive essa oportunidade, eu não pensei duas vezes. Vou me dedicar, vou estudar, vou tirar uma certificação e vai dar certo. E deu. E hoje também penso no futuro, quem sabe, como eu falei, no alta renda, vou tirar o CEA. Então eu vejo que eu tenho os meus porquês, o porquê que eu tô no mercado financeiro e o porquê que ele me brilha tanto os olhos hoje, né? Então, é isso. Você tem o seu porquê e você tem o seu porquém. Exatamente. Você tem o seu motivo, mas você também tem quem você tá fazendo, por quem você tá mudando, por quem você tá trabalhando. Exatamente. Eu acho que não tem força maior do que você ter um porquê. E isso é Exatamente. sensacional. E no caso dos seus avós, você tá devolvendo muita coisa pra eles, né? Sim. Eu não sei, seus avós criaram você? Como que é essa relação? Meus avós me criaram, né? A minha avó materna, ela me criou. E o meu avô, ele é feirante. Então, ele trabalha na feira. Então, eu quero dar essa qualidade de vida para eles. Então, hoje eu vejo que o mercado financeiro, ele tem essa oportunidade. Então, é só o começo, porque eu tenho certeza que vem muita coisa, vem grandes conquistas também. E é tudo uma construção, né? Vamos construindo, vamos estudando, vamos nos aprimorando para chegar no resultado final. E se constrói hoje. Exatamente. Não é dormir, colocar a cabeça no travesseiro e falar, amanhã eu faço, amanhã eu vendo. Trimestre que vem eu tento alcançar a meta. Não, é hoje, é dia após dia. É nesse momento aqui, é assistindo as aulas, é anotando, é pegando seu caderno e revendo suas anotações. Todo dia você constrói, por alguém. Exatamente. E eu falo que eu venho construindo. E como eu falei sobre o curso, tá sendo realmente um divisor de águas. Não tenho nem palavras, né? Então, hoje, quem diria que eu estaria aqui num podcast com a Amanda, com a Eu Me Banco, a instituição que eu venho também estudando, ser convidada, sabe? Então, acho que tudo é uma construção e fazer parte dessa construção tem sido, assim, incrível. Lu, muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada por ter disponibilizado um horário na sua agenda pra vir até aqui. E ainda mais no aniversário dela, gente. Sim, no gente. seu aniversário, muito obrigada. Feliz aniversário. Obrigada. Que esse novo ciclo seja repleto de luz, amor, saúde, Amém. Felicidade e muito sucesso. Eu tenho certeza que você vai Amém. voar. Você tá fazendo muito já. E eu sempre bato nessa tecla e as pessoas não levam tão a sério, mas eu vou repetir. Os nossos alunos, eles são diferentes. Eles são extremamente diferenciados. Ela tá aqui para não me deixar mentir. Ela tem 4 meses dentro dentro do cargo. 4 meses como agente de relacionamento Uniclass. Ela já tá estudando pro CEA. Ela já tá performando, ela já tá estudando produtos, já tá estudando as habilidades comerciais. Não há quem pare ela. Não existe pessoa no mundo, não existe nada no mundo que vá conseguir te parar, porque você é extremamente determinada. E você tem uma ótima estrutura por quem lutar. Então, obrigada e muito sucesso pra você. Eu que agradeço o convite. Tô me sentindo muito honrada mesmo em estar aqui. E eu agradeço o convite e espero ter próximos convites também, que estarei aqui. Manda um recado final pro pessoal que quer entrar no banco, mas nunca teve a oportunidade de acessar esse mundo. Olha, se você quer entrar no banco e tá pensando, não pense. Vai estudar. Comece agora. Você pode começar agora. Com um caderno e uma caneta. Você começa agora, estuda, se aprimore, que vai dar tudo certo. É isso. Inclusive, até falando sobre estudar e se aprimorar, hoje esse podcast está sendo gravado, então provavelmente ele vai ao ar amanhã, dia 17, dia 18 de janeiro, sábado, esse sábado, às 9 horas da manhã. A gente vai
entregar um intensivão de vendas gratuitamente. Então, a gente vai falar sobre produtos bancários, vai falar sobre abordagem comercial. Então, se você não quer perder a oportunidade de entender mais sobre o produto, sobre comercializar, para bater a sua meta, para olhar para próximos cargos, para olhar para outros movimentos ou para entrar no mercado financeiro, você não pode perder. O evento ele é fechado, vai acontecer numa sala de Zoom fechada, ali onde você pode abrir a câmera, abrir o microfone, conversar com os professores, mas por ser um evento fechado, tem limite de vagas. E esse limite tá se esgotando. Então, faz o seguinte, eu vou deixar aqui na bio desse vídeo o link para você se inscrever. Beleza? Combinado? Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você que assistiu até agora. Um beijão e até mais.